padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Hoje é domingo, dia do Senhor, um dia, portanto, de proclamar a palavra de modo ainda mais especial e de modo ainda mais amoroso acolher esta palavra santa de Deus, para que assim nós possamos cumprir a nossa tarefa cidadã e dar rumo novo à nossa sociedade, à luz dos valores do Evangelho. Por isso, seja esse domingo muito abençoado e vivido de modo muito consciente por toda a nossa sociedade. Lembro que nesse domingo, São Paulo, em suas cartas, pede muitas vezes aos fiéis que rezem por ele para que lhe seja concedido anunciar o Evangelho com coragem e confiança. A oração deve se juntar aos sacrifícios. O valor salvífico de qualquer sofrimento aceito e oferecido a Deus por amor brota do sacrifício de Cristo, que chama os membros do seu corpo místico a se associarem aos seus padecimentos, a contemplá-los em sua própria carne. Por isso, assim queremos, orando e em comunhão, fecundar o nosso caminho de modo muito especial, crescendo na consciência iluminada da nossa missão neste caminho do mês missionário. E aqui lembro, nos preparando para proclamar a palavra e acolhê-la com amor, das homilias pascais de São Cirilo de Alexandria, quando ele diz: se colocarmos primeiro em nossos corações o fundamento de uma fé íntegra e incorrupta, estaremos então, no momento oportuno, à altura de realizar as ações próprias de um coração inflamado pelo divino amor, realizando tudo o que nos tornará felizes, todo gênero de virtude. A fé sem as obras, como diz São Tiago, é morta. As obras, portanto, não serão proveitosas para as nossas almas se a fé não as precede, pois está escrito: não receberá a coroa quem não houver disputado segundo as regras. Na verdade, pode alguém ser excelente atleta e mais forte que outros, sem que seja necessariamente coroado. A coroa será dada apenas a quem houver sustentado a luta, cujo motivo é a glória e cuja disputa é presidida pelo juiz que vê as ações realizadas com coragem. Lutemos, pois, na presença de Deus, honrando a lei divina. Dirijamos o curso de nossa vida para onde melhor lhe aprouver, sempre empenhados em seu serviço. Então, ao nos apresentarmos em odor de suavidade ao Deus que preside o combate dos santos, mostremo-nos inflamados pelo que é melhor e tomados por incontido do desejo da verdade. Naquele tempo, alguns fariseus se aproximaram de Jesus para pô-lo à prova, perguntaram se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. Jesus perguntou: o que Moisés vos ordenou? Os fariseus responderam: Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la. Jesus então disse: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos escreveu este mandamento. No entanto, desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Em casa, os discípulos fizeram novamente perguntas sobre o mesmo assunto. Jesus respondeu: quem se divorciar de sua mulher e casar com outra cometerá adultério contra a primeira. E se a mulher se divorciar de seu marido e casar com outro, cometerá adultério. Depois disso, traziam crianças para que Jesus as tocasse, mas os discípulos as repreendiam. Vendo isso, Jesus se aborreceu e disse: deixai vir a mim as crianças, não as proibais, porque o reino de Deus é dos que são como elas. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança não entrará nele. Ele abraçava as crianças e as abençoava, impondo-lhes as mãos.
Amado e amada de Deus, o Senhor nos ensina-nos para termos um coração missionário, como o dele, que cumpre a missão dada pelo Pai. Vem para o meio de nós igual a nós em tudo, exceto no pecado, e nos toma pela mão, nos levanta e se oferece por amor de nós para nos redimir. Os que se aproximaram dele para pô-lo à prova trouxeram um assunto que mostra exatamente o quanto é importante e é o segredo ter um coração capaz de viver o compromisso que se assume. Perguntaram a Jesus a respeito da permissão ou da proibição do homem divorciar-se de sua mulher. Jesus remete-os a Moisés. O que Moisés vos ordenou? Eles lembraram, Moisés permitiu dar carta de divórcio e despedir a mulher. Jesus lembrou, na verdade o fez por causa da dureza do vosso coração. Mas desde o começo da criação Deus os fez homem e mulher. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe e os dois serão uma só carne. Já não serão dois, mas uma só carne. Portanto o Senhor diz, o que Deus uniu, o homem não separe. E só é possível, na verdade, cumprir a nossa missão, à altura da nossa envergadura, na medida em que nós nos abrirmos à ação da graça de Deus, porque o nosso coração endurecido não dá conta de dar as respostas que somos chamados a dar. Por isso os discípulos voltaram, em particular, a perguntar a Jesus a respeito da questão, e ele lhes ensina. Quem se divorciar de sua mulher e casar com outra cometerá adultério contra a primeira. Se a mulher se divorciar do marido e se casar, comete adultério. E por isso mostra que nós precisamos, portanto, de cuidar da nossa interioridade, para darmos conta da nossa tarefa, inclusive, amado e amada de Deus, para fecundarmos a nossa cidadania e assim podermos levar a nossa sociedade na direção da justiça, do bem e da verdade. Por isso, ao trazer para o meio crianças para que fossem tocadas, Jesus exatamente mostra que é preciso ter um coração muito simples e, sobretudo, reverente àqueles que são indefesos e que precisam mais. Por isso disse aos discípulos, deixai vir a mim as crianças, não as proibais, porque o reino de Deus é dos que são como crianças. E diz, quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Não terá um coração aberto e não será assim como as crianças abençoado. Acentua essa perspectiva de vida exemplar, um belo conselho dado na regra pastoral por São Gregório, quando diz, mostrando a importância de cuidarmos da nossa conduta. Ele diz, seja o pastor, você, eu, cada um de nós, discreto no silêncio, útil na fala, para não falar o que deve calar, nem calar o que deve dizer. Pois da mesma forma que uma palavra inconsiderada arrasta ao erro, o silêncio inoportuno deixa no erro aqueles a quem poderia instruir. Vamos pedir, unidos à amada Mãe Maria, a graça de termos elementos à luz de valores do Evangelho para discernimento, a fim de que as nossas escolhas sejam na direção da verdade e do bem. E assim possamos, com nossas escolhas, reconstruir o caminho da nossa sociedade. Supliquemos, unidos ao coração missionário da amada Mãe Maria. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo
Amado irmão, amada irmã, com alegria, do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, sustente sua vida, proteja sua casa, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz padroeiro.